Juventudes. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma pré-aula da Escola Dominical, mais um subsídio da Escola Dominical para professores, coordenadores, superintendentes. Eu sou o presbítero Denis Pereira e tenho o prazer de, junto a amigos aqui, poder ajudar a classe da Escola Dominical, a classe dos jovens, na lição 10, que tem o tema A Liberdade que Cristo nos deu. Nós falaremos nesta aula sobre liberdade. O que é ser livre em Cristo? É dessa liberdade que a Bíblia trata e que Paulo trata na carta aos Gálatas. Somos livres em Cristo. E aí é preciso, inclusive, ter cuidado para não perder a liberdade. Falaremos sobre isso muito mais nesta aula, por isso eu já peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário. O seu comentário ele é muito importante. Ele avisa a plataforma que este conteúdo precisa ser espalhado para mais pessoas e para mais lugares. Então, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário. Este trabalho tem a direção do pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Campinas, pastor Irineu Lima Pereira, e coordenação geral do pastor Neusley Moura. Eu tenho aqui, juntamente comigo nesta mesa, o cooperador Alisson. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. É um privilégio, uma honra estar aqui junto com os irmãos. Obrigado pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meu amigo. Com certeza será uma oportunidade abençoada. E também aqui ao lado, o cooperador Rafael. Paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, pastor Denis. Paz do Senhor, cooperador irmão Alisson. É um prazer estar aqui essa noite, um privilégio. Também é uma responsabilidade tratarmos dos assuntos de Deus e creio que Deus falará aos nossos corações nessa oportunidade. Maravilha. Nós já vamos aqui para a nossa lição. E pegue aí a sua revista, papel, bloco de notas para fazer algumas anotações. O título da aula de hoje, a lição 10, classe dos jovens, é A Liberdade que Cristo nos deu. O texto principal está em Gálatas 5, versículo 2. Paulo diz assim: Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O resumo da lição diz: o abandono da liberdade que Cristo nos deu tem causas desastrosas. É esse o assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. Com certeza, a palavra-chave desta aula é liberdade. Vamos aos objetivos da nossa aula com o cooperador Rafael. Os objetivos da lição de hoje, lição de número 10, são os seguintes: explicar o valor da nossa liberdade em Jesus Cristo, compreender que devemos estar ligados a Jesus para sermos livres e mostrar que a prática da liberdade cristã nos impulsiona a cuidar uns dos outros. Muito bem, nós temos muito que refletir sobre liberdade nesta aula. O texto bíblico desta aula está em Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 9. Vamos iniciá-la com o cooperador Alisson. Gálatas capítulo de número 5, o verso de número 1, está escrito: Estais, pois, firme na liberdade com Cristo nos libertou, e não torneis a manter-vos debaixo do jugo da servidão. E eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei,
da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós estávamos conversando aqui, com o cooperador Rafael, sobre a liberdade que a gente vai tratar aqui nesta lição. E é interessante como Paulo ele deixa bem enfatizado no texto bíblico que se vos deixar de circuncidar, se vocês se colocarem debaixo de qualquer... ele usa aqui uma expressão persuasão. Eles se deixaram persuadir. E embora parecia algo tão simples, mas era tão perigoso que Paulo disse, olha, se vocês se deixarem persuadir por causa disso, para vocês o sacrifício de Cristo não tem proveito nenhum. Sim. Paulo faz essa explicação. Paulo não fazia objeção da circuncisão propriamente dita, mas Paulo ele rejeitava fortemente, veementemente, a ideia de que a circuncisão teria algum benefício espiritual no tocante à salvação. Paulo relata, e a Bíblia é bem clara no que diz, que nós somos salvos por um único caminho, que é o sacrifício de Jesus e é através da graça salvífica que alcançou as nossas vidas. Muito bem. Aqui na nossa introdução, Paulo ele vai tratar dessa situação e ele vai apresentar aos Gálatas uma escolha. Ou eles creem em Cristo e vivem pela fé, ou se firmam na circuncisão. O pregador Rafael falou muito bem. O problema é achar que a circuncisão tem alguma referência, Algum efeito para a salvação. Exato. Isso era tão perigoso naquele tempo e para aquela igreja que esse falso ensino ele começou a produzir contenda dentro da própria igreja. Então você tinha aqueles que defendiam salvação pela graça e aí aqueles que já começaram a defender aí que não, tem que fazer mais alguma coisa, é preciso fazer mais alguma coisa. A gente vai tratar disso ao longo da nossa aula, já começando aqui com o cooperador Alisson, a partir do primeiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre a circuncisão. Ela tem algum valor? Esse é o título do primeiro tópico. A circuncisão tem algum valor? A gente acaba observando que a circuncisão em Gênesis capítulo 17, verso 10, que é uma aliança ali que Deus fez com Abrão, a gente vai acabar observando que isso ele estava querendo implantar na igreja da Galácia ali. A gente sabemos que não era só um, mas era um grupo em geral. A gente acaba observando que para eles a circuncisão tinha algum valor de salvação, de liberdade. Porém, nós sabemos que a liberdade vem através de Cristo Jesus. Porém, ele estava querendo distorcer o evangelho da verdade. E a gente vê isso aí que Paulo, no primeiro versículo aí da carta de Gálatas, a qual a gente leu no texto bíblico aí, ele já deixa claro para a gente ficar firme na liberdade com quem? Com Cristo, que nos libertou e nos tornou nos tirou debaixo desse jugo, dessa servidão, a qual a circuncisão aí foi através de Abrão que veio. A gente acaba observando que a única liberdade a qual aí a gente tem não é a circuncisão. A circuncisão não tem valor nenhum, a não ser o mérito e sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muito bem. Operador Rafael. Nesse tópico de número 1, nós podemos também observar, pastor Denis, cooperador irmão Alisson, o seguinte trecho bíblico que Paulo escreve para a igreja que está em Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 15,
versículo de número 58. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Então, novamente, nessa lição, o autor, né, ele volta a fazer aquele, que nem nós falamos na aula passada, um chacoalhão Isso. nos Gálatas, né? Porque eles estavam debaixo ainda de uma indecisão, não estavam convictos, não estavam com a ideia de viver no propósito, né, na palavra de Deus, diante daquilo que Paulo estava pregando, estava ensinando, né? Então, esse risco de desvio doutrinário imposto pelos legalistas, pelos judaizantes, nós devemos ter em nossas mentes que o falso ensino produz frutos também, assim como o verdadeiro ensino. E aqui era um fruto de um falso ensinamento. Essa ideia de, não, a circuncisão ainda é um amuleto necessário para a salvação. Então, Paulo, aqui no subtópico de número 1 do tópico de número 1 também, né, o autor traz essa ideia de perseverança, né, que os Gálatas, eles deviam continuar perseverando naquilo que se diz salvação pela graça. E o que é perseverança? O significado dessa palavra: qualidade de quem persiste, mantém a constância em suas ações e não desistem diante das dificuldades. Então, nós devemos ser perseverantes. E não muda também de acordo com o vento de doutrina, né? Sim. Não. As sutilezas doutrinárias, principalmente na nossa atualidade, não devem ditar o nosso modo de viver, e né? de crer diante da palavra de Deus, que é uma verdade. Nós vimos na lição passada uma verdade absoluta. A gente também acaba observando aí essa palavra perseverança. A gente vê um exemplo na Via Dolorosa, ali na cruz do Calvário. O irmão Rafael, o próprio Jesus Cristo ali, ele perseverou e foi firme até o propósito ao qual Deus proporcionou a ele. A gente vê que a perseverança também é uma marca muito importante no evangelho da salvação, a qual nos libertou sobre esse jugo da escravidão. Esse primeiro tópico, eu até anotei aqui uma pergunta que é: o que é essa liberdade? Quando a gente fala de liberdade, principalmente com o jovem, né? O jovem não vê a hora de fazer 18 anos, porque a ideia é, né? Fiz 18. Estou livre. Estou livre. Consegui meu primeiro cartão de crédito, estou livre. Habilitação. Consegui habilitação, estou livre. E um bom exemplo, a habilitação, ela traz, né, uma sensação de poder, de liberdade. Não é? Autonomia, né? Autonomia. E cada vez, hoje em dia, o jovem, cada vez mais cedo, ele começa a ter essa autonomia. Ele começa, de repente, a ter uma renda, ele começa a sair ali do controle dos pais. Como pai, a minha lição aos meus filhos foi receber a liberdade. Não é eles acham assim que, nossa, agora eu estou livre. Mas é aí que começa o desafio. Exatamente. É aí que começa o desafio. A gente acaba... O que fazer com essa liberdade? A gente vê essa questão da liberdade, assim, ela tem vários significados. Talvez para uma criança, a liberdade é comer doce à vontade. Isso. Um adolescente, a liberdade aí é não ir para a escola durante a semana, quando quer. E para um jovem, como a gente estava falando, a liberdade é não vejo a hora de pegar a minha habilitação, ter meu dinheiro e fazer o que eu quero aí, sem as permissões do meu pai. Eu achei aqui em Gálatas, no capítulo 1, quando Paulo diz: estáis, pois, firmes na liberdade. Veja que eu gosto muito de como Paulo escreve, né? E aí, essa palavra liberdade aqui, no grego, é eleutéria ou eliotéria. Desculpa aí a minha pronúncia. E aí ela tem alguns significados. Por exemplo, liberdade para fazer,
ou omitir coisas sem relação com a salvação. Não posso fazer, mas eu quero fazer. Então, eu tenho uma opção de escolha, não é? A liberdade imaginada é legal, que é essa liberdade que o jovem tem, né? Quando eu crescer, eu vou fazer tudo o que eu quero. Aí, quando ele chega lá, ele percebe que não é tudo como ele imagina, porque tudo tem suas regras, seus princípios, seus limites. E aí, essa terceira opção eu achei interessante. A verdadeira liberdade é viver como devemos e não como queremos. Essa é a verdadeira liberdade. É viver como devemos e não como queremos. E para deixar ainda mais forte essa questão da liberdade, que eu acho que é um assunto que o professor deve tratar na sala de aula, a liberdade em Cristo refere-se à libertação do pecado e da condenação alcançada através da fé em Jesus Cristo. É um conceito central no cristianismo, onde a liberdade não é vista como permissão para fazer tudo o que se quer. Olha que coisa linda. Mas como capacidade de escolha de não pecar e viver de acordo com a vontade de Deus. O jovem que está no mundo, ele acha que ele é livre porque faz o que quer. Aí a pergunta é, ele consegue não fazer? Esse é um assunto meio polêmico, né, irmão Rafael? A gente acaba vendo aí, principalmente aí quem é líder de jovem, quem é professor do jovem, acaba vendo que essa expressão aí, a qual na escola, faculdade principalmente, fala que, olhando para nós, veja que os nossos jovens estão presos, porque não podemos fazer nada. Isso. Porém, a gente acaba observando que se eles, olhando assim pela nossa lógica humana, é eles que estão presos, porque são presos na bebida, presos no cigarro, presos na prostituição, presos aí, estão debaixo de uma escravidão a qual eles nem estão sabendo. Porém, eles acham que são livres. Porém, a liberdade a qual o cristão tem, o jovem tem, nós temos, é que nós temos essa oportunidade de poder beber, só que a gente não bebe porque não escolhemos e não queremos. Isso é a maior liberdade. Isso. Porque você vê que a gente não está escravo, né, presbítero Denis? A gente acaba observando isso. Então, essa liberdade a qual Cristo nos proporcionou é aquela mesma expressão que Paulo, ele fala para Timóteo, se eu não me engano, ele acaba falando assim que tudo eu posso. Porém, nem tudo me convém. Isso. Então, você vê que ele pode fazer as coisas, porém, ele tem também a escolha de não querer, não estar escravo daquilo. Ele tem essa opção e usa essa opção. Pastor Denis, antes de nós passarmos para o próximo ponto, é um assunto excelente, né? A gente começa a conversar e falar sobre, é bênção. Mas quando nós falamos também de liberdade, nós falamos também sobre maturidade espiritual. Opa, muito bom. Porque quando nós entendemos sobre maturidade espiritual, nós entendemos que um crente maduro espiritualmente, ele não faz aquilo que ele quer. Ele faz aquilo que precisa ser feito almejando um objetivo, que é a salvação. Sim. Então, o jovem maduro, ele diz não. E diz com alegria. Com alegria. Ele é um privilégio. Um privilégio, Mas né? Paulo diz, olha, Exatamente. morrer para mim é Cristo, viver é Cristo, morrer é ganho. A gente Para vê Paulo, Sim. tá tudo na mesma linha. isso que Não é um peso. o cooperador Rafael falou, é de suma importância a gente ter aí essa liberdade, mas sim com confiança de poder dizer não. Dizer não. Sim. A gente acaba, olhando no contexto da nossa geração, a gente vê que o não, eles não querem falar por vergonha, por medo, Sim. ou por ser debochado, né, na escola, isso, aquilo. Então, o não tem saído muito aí, não tem saído das nossas bocas, mas sim a gente tem falado muito sim para muitas coisas. E essa maturidade, ela é necessária na vida de, não só do jovem, mas de Da qualquer igreja cristão, como um todo. no Sem todo. dúvida. É de suma importância isso. Eu costumo dizer que um jovem realmente cheio do Espírito Santo, ele é conhecido pela sua capacidade de dizer não. Não, Perfeito. obrigado. Não, não quero. Não, eu quero, Mas eu não me convém, não me agrada. mas eu escolho. Me Porque assim, posiciono, né? A gente precisa ir para o próximo tópico, mas é porque, querendo ou não, fala-se muito aqui de liberdade. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, se eu não estiver equivocado,
Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz, por exemplo, digo, porém, andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Lá no versículo de número 24, ele diz assim, mas os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Isso fala de quê? De maturidade. Exato. A maturidade espiritual, ela dá ao jovem, eu diria que até tranquilidade para fazer renúncias. Porque é um privilégio. O que eu tenho em Cristo, o que eu ganhei em Cristo é muito superior a qualquer outra coisa. Outra coisa também, presbítero Denis, é reconhecer essa liberdade a qual Cristo nos deu e a gente fazer aquilo para agradar aquele que nos libertou do jugo da escravidão. Isso, nos dias de hoje, é de suma importância para que a gente possa ter essa maturidade cristã de saber que não vivemos mais conforme a minha vontade, o meu querer, mas sim eu vivo para agradar aquele que não me libertou. É isso. Muito bem, meus irmãos. Estamos trabalhando aqui a lição 10 na classe de jovens. Estamos falando sobre esse tema tão especial que é liberdade, que é um assunto pertinente para todos nós, e principalmente para a geração de jovens que o Senhor tem nos confiado para liderar, para pregar, para pastorear. O segundo tópico desta lição, ele vai falar sobre o título O fermento leveda toda a massa. A gente começa com o cooperador Rafael. Subtópico 1 diz separados de Cristo. Essa palavra separados, né, nós podemos fazer um entendimento e trazer uma clareza para as nossas vidas e uma aplicação em cima aqui desse trecho bíblico ao qual nós vamos fazer meditação, que se diz respeito a desligados. Separados, né, diz não tem nenhuma conexão, não tem nenhum contato, não faz parte. Se nós olharmos aqui o autor, ele traz assim na revista, como membros do corpo, os Gálatas que deveriam estar ligados a Jesus, mas estavam se separando dele, e um membro separado do corpo morre. Eu quero fazer aqui menção essa noite, pastor Denis e cooperador irmão Alisson, dois trechos bíblicos. O primeiro encontra-se em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 27, também Paulo vai fazer essa exemplificação, essa analogia, né? Trazendo para nós o conceito de ser igreja. A igreja é um corpo. Cristo é a cabeça, né? E nós vamos entender aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 27, diz assim a palavra do Senhor: Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Essa separação na igreja, em Gálatas, se diz porque, pastor Denis, uma parte estava ainda defendendo, voltando, irmão Alisson, a ideia da salvação pela lei, pela circuncisão, e outra parte estava, né, professando uma fé verdadeira, uma convicção, um posicionamento que a salvação é pela graça, né? Então, nós podemos trazer para as nossas vidas um aprendizado que o corpo, ele caminha com todos os membros juntos, né, unidos. Nós
lemos alguns minutos atrás que a liberdade também nos traz, né, não como uma consequência, mas como um privilégio de cuidarmos uns dos outros. E a Bíblia também traz para nós, né, falando que um membro fora do corpo não sobrevive. Nós somos membros de um corpo. Nós formamos um corpo, esse corpo é a igreja, né? Então nós sabemos que através da graça salvífica que nos alcançou, nos trouxe a salvação, nós estamos ligados pela fé. Nós somos alimentados pela palavra e esse corpo caminha rumo à salvação, rumo às moradas celestiais. E eu quero aqui levantar, pastor Denis, algo que, quando nós estudamos ali na igreja do Jardim Glória, com os jovens, eles trouxeram um ponto muito importante. E as próteses? Tem próteses no corpo? Tem corpo que executa a função, mas não corre sangue dentro dele? Você pode dizer para mim, nessa oportunidade, tem prótese ainda, irmão Alisson, dentro das nossas igrejas, em que os membros estão preocupados em fazer as funções, executar as funções, mas não corre mais dentro o temor, a palavra, a reverência e muito menos a presença do Espírito Santo. Sejamos corpo. Sejamos corpo. A prótese pode fazer o trabalho daquele membro do corpo, mas a prótese sempre vai ser prótese. Não vai ser corpo, né? Não vai ser corpo. Não tem jeito. A gente vê a suma importância aí, né, no primeiro tópico, a qual o cooperador Rafael aí explicou muito bem. E a gente vê na oração sacerdotal de Jesus, a qual o Evangelho de João vai nos relatar no capítulo 17, que a última oração, a última petição do nosso Salvador Jesus Cristo é que todos sejamos um, assim como Ele e Deus é um só. Isso. Você vê a importância da unidade a qual Jesus ele pediu. E você vê que ele fala, não oro só por esses discípulos, mas eu também oro por aqueles a qual vai crer em mim. Sim. E a gente vê aqui que uma igreja a qual recebeu o verdadeiro evangelho estava se separando. E o irmão Rafael aqui citou sobre a importância de estar ligado nesse corpo. A gente vê que cada um tem a sua função. Sim. E ele privou aqui de suma importância o que ele falou sobre muitas pessoas a qual estão ligadas no corpo, mas não tem mais o desejo de estar fazendo como fazia antes, perdeu aquele encanto, aquela vontade, e querendo ou não, por causa de doutrinas, falsos ensinos, ventos de heresias, a qual aí foi esfriando ao longo da sua caminhada, porém é aquilo que ele acabou de falar sobre a prótese. Então, isso daí, nos dias de hoje, de estar ligado dentro do corpo, ela é de suma importância, principalmente para os jovens. Vamos ao tópico 2.2, o cooperador Alisson. Corriam bem. Aqui, o autor aqui da CPA dele está nos dizendo aqui sobre uma corrida, né? No mundo grego, a corrida era um esporte bastante praticado por atletas e soldados. Porém, aqui ele nos deixa algo de suma importância, como o irmão Rafael tratou aí no primeiro tópico, sobre a perseverança. Nós sabemos aí, a Epístola de Filipenses, capítulo 3, verso 14, vai dizer que o nosso alvo é Jesus Cristo. É como se estamos numa corrida, e esse alvo ao qual a gente está correndo não é coisas perecíveis desse mundo ou coisas fúteis, mas sim é o nosso Salvador. Ele deixa claro aqui dizer que por mais que você basta ter a musculatura, é necessário você saber respirar, manter a respiração, ter o controle de si. E os Gálatas, eles estavam até correndo bem, Paulo fala isso, porém eles acabou ali se retirando, perdendo o fôlego e acrescentando um peso desnecessário, que é através daquelas heresias da circuncisão, que é necessário que esteja a circuncisão para que possa ser salvo. E a gente vai ver que essa heresia a qual entrou foi um peso para eles na caminhada do evangelho. Eles acabaram ali perdendo o fôlego e o sentido de chegar até Jesus Cristo. E a gente acaba observando aqui, presbítero Denis,
que eles não perceberam e nem aceitaram o pequeno corte de pele. Ele estava ali mais ligado ali pela esperança humana do que pela esperança a qual Jesus Cristo aí nos deixou na cruz do Calvário. E isso é muito engraçado, ao qual o autor aqui ele vê que o líder ele tem essa suma importância. O líder, você vai ver que os judaizantes, quando eles saem de Jerusalém para descer para a Galácia, eles vêm com esses falsos ensinos, com esses ventos de heresia, eles vêm trazendo um peso para dentro da igreja. E a gente acaba observando isso, que esse líder trazendo isso acaba matando a fé de muitas pessoas. A gente vê aqui que o autor ele cita aí sobre um medalhista a qual ele estava correndo, e no meio dessa corrida ele estava em primeiro lugar, e ele acaba observando que tem uma pessoa a qual sai ali, entra na pista e vai ver que abraça ele. E por abraçar ele acabou atrapalhando a caminhada, foi um peso ali sobre a caminhada dele, e ele estava em primeiro, o irmão Rafael ficou em terceiro lugar. Porém, o que me chama mais atenção é o que, por mais que esteja um peso desnecessário, ele não deixou de continuar caminhando ao seu alvo até a linha de chegada. E que nós possamos aí entender que, por mais que o mundo venha com heresias, com falsos ensinos, que possamos continuar caminhando ao alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos tratando aqui desta lição, estamos no tópico 2.3, que vai falar agora sobre o fermento, este elemento biológico, que ninguém vê o fermento num pão, a gente não vê, ninguém come fermento, ninguém vê fermento num bolo, mas todos nós sabemos, ao olhar um pão, ao pegar, ao comer, nós sabemos que aquele bolo, aquele pão só chegou naquele tamanho por conta do fermento. O fermento, ele é algo necessário, faz parte da culinária, mas ao mesmo tempo ele altera, ele distorce o ambiente onde ele é inserido, que é o que estava acontecendo aqui na igreja de Gálatas. Começaram muito bem, correndo muito bem, alicerçados na palavra, e eu venho enfatizando ao longo desse trimestre que este fermento, esta falsa doutrina, esse falso ensinamento, ele foi inserido no meio da igreja. Ele estava no meio da igreja, cresceu no meio da igreja, cresceu de tal forma que Paulo não conseguiu fechar os olhos. Paulo teve que intervir. Então, assim como uma pitada de fermento, ela altera a massa, uma pitada de doutrina errada também tem a capacidade de distorcer não só o entendimento que o crente tem da fé, mas a prática. Porque a nossa prática cristã, ela é resultado, ela é fruto de como nós compreendemos a fé. E aí, eu quero aqui de forma prática, a pergunta que a gente sempre vem fazendo, ok, lá na igreja de Gálatas, na igreja primitiva, o fermento dos judaizantes estava desviando a igreja a ponto de Paulo dizer, olha, se vocês crerem desta forma, vocês estão anulando para vocês o sacrifício de Cristo, não tem valor nenhum. Ok, mas e para o jovem hoje? E para nós hoje? Quais fermentos estão sendo inseridos, principalmente pelas redes sociais? Na minha época de jovem aqui em Piracicaba, nos anos 95, nos anos 96, não tinha internet, muito menos smartphone. Então, o que eu escutava do meu pastor no culto de ensino era o que eu tinha. Não tinha internet. No máximo um livro para ler, que era difícil ter também. No máximo quando vinha um pregador de fora, que não era comum em todo culto, como hoje é praticamente todo culto, tem alguém pregando, alguém de fora. Não tinha internet, não tinha TV. Então, o que o meu líder me ensinava no ensaio é o que ficava. Hoje tem muito fermento, né? O jovem, ele escuta uma mensagem poderosíssima no congresso, mas ele indo para casa, ele às vezes, um vídeo de 15 segundos distorce 1 hora de pregação. Sim. Isso é verdade. Então, na prática aqui, ó, só para deixar alguns exemplos. Por exemplo, prosperidade material. A teologia da prosperidade que enfatiza a fé
e doação de dinheiro podem garantir prosperidade material e sucesso. Nós temos muitos jovens hoje que eles querem ser tudo, menos ser servo. Eles querem ser os melhores na sua área, eles estão estudando nas melhores faculdades, mas não há neles nenhum desejo de servir a Igreja de Cristo, de fazer a obra de Deus. Não, primeiro eu tenho que estar bem. Outra coisa, universalismo, a ideia de que todos serão salvos. Afinal de contas, Deus é amor e não vai julgar ninguém. Não faz sentido. Esse é um fermento tremendo no meio da juventude hoje. Perigoso demais. Principalmente o jovem que está na faculdade. Os grandes influenciadores hoje da internet, eles anunciam um Deus que não castiga. Por quê? Segundo eles, não faz sentido Deus ser amor e castigar. Não é? E aí eu peço que eles olhem para a cruz. Porque a cruz é Deus, é o Jesus sendo castigado pelos nossos pecados. Não é? Humanismo, a ênfase do ser humano, das suas capacidades, não é? Do seu poder, o eu. O relativismo moral, a ideia de que não há verdades morais absolutas. Veja que o que era pecado, que a sociedade em geral olhava com olhos de negatividade, de repulsa, hoje a sociedade não apenas aceita, como ela promove. E isso dentro da igreja. Eu abro até aqui um parênteses para dizer o seguinte: não há quem fale mais mal, por exemplo, de casamento que crente. É verdade. É um absurdo. Quem mais fala mal de casamento é crente. Peraí, a gente tinha que defender. Então, o relativismo moral. Então, tem a sua verdade. Então, a verdade ela é de acordo com o momento que eu estou vivendo. Então, olha, há 20 anos atrás eu acreditava assim, mas agora eu cresci, eu mudei, eu não sei o quê. Então, a minha verdade. E isso é apresentado como, não é? O misticismo, que aí é a ênfase em experiências pessoais, em busca de revelações e visões. Então, o culto do ensino na palavra, o jovem não quer ir, mas vamos lá, que esses dias um jovem falou para mim, ele trabalha comigo, disse assim, vamos lá na igreja tal hoje, vamos lá, rapaz, o homem lá revela, mas revela e revela. Deus usa, Deus dá visões, Deus dá revelações, ele dá, mas o problema é a ênfase nisso, não é? E tem outras questões aqui, por último aqui, o cristianismo liberal, não é? Que a Bíblia deve ser interpretada de maneira liberal. Então a doutrina tem que ser adaptada ao momento que nós estamos vivendo, não é? As mudanças culturais e a ênfase isso aqui para jovem é demais, ó. Por último, a ênfase da autoajuda no desenvolvimento pessoal. Durante a pandemia, eu já falei isso, durante a pandemia, pode pegar a lista dos louvores que mais viralizaram da pandemia para cá. Os louvores, pode fazer o top 10. São canções terapêuticas com o nome de Deus. É canção para yoga. É canção para terapia. Não é canção falando de Deus. Não é canção que exalta Deus. Soberania de Deus. Não. É o homem. É o egocentro. Né? Só que aí é um egocentrismo maquiado. Por quê? Porque é o homem triste. É o jovem sempre triste. É o jovem... E a gente tem que tomar cuidado porque isso vai para o púlpito, isso vai para a pregação, isso vai para a escola dominical. Eu costumo dizer assim que é bonito ver o jovem ali na frente, na hora que a gente está pregando, e chama para frente, é bonito vê-lo chorando. Mas até nesse choro temos que ter discernimento. A gente acabou de pregar uma palavra. Tem choro, mas também tem consolo. Quem está caído tem que levantar. Quem está triste tem que sair alegre. Então não fica aqui numa choradeira interminável até quando, não é? Então é preciso ter esse cuidado. Então essas são algumas dicas práticas para a gente olhar para o dia de hoje, para o momento que nós estamos vivendo, como que falsos ensinamentos vão entrando dentro da igreja, e aí a liderança de jovens precisa olhar, porque o cooperador Rafael, já passando aí para o senhor iniciar o terceiro tópico para a gente terminar, o líder ele precisa olhar, porque às vezes ele olha para um jovem e aquele jovem está calado, aquele jovem está quieto, aquele jovem não responde, aquele jovem concorda com tudo, mas na liderança de jovens a gente aprende que nem todo mundo que cala consente. É verdade. Tem gente que está ali caladinho, mas a cabeça dele está em outro mundo. Ele tá pensando, ele já está com... Né? Por isso que Paulo ele já vai intervir. Peraí, olhando daqui eu estou vendo que vocês já mudaram a forma de pensar. Vamos ajustar as coisas aí, porque ficou complicado.
Exatamente, Pastor Denis. É muito importante essa questão do cuidado em si, né? Que um líder de jovem deve ter ali com seus liderados, com os seus jovens, porque são momentos ali de dificuldade que eles passam. São momentos, né, de turbulência emocional, né, que muitas das vezes algumas coisas talvez não façam sentido para eles, ou muitas das vezes o fardo fica difícil de carregar, né, a vida fica difícil de seguir, e por isso o líder tem que sempre estar ali, aconselhando, falando, né, e ouça o seu líder jovem. Fica a dica aqui, nessa oportunidade da escola dominical para você aprender. Anote aí no seu caderninho, no seu tablet, no seu celular. Ouça o seu líder. Ouça o seu pastor. Ouça os líderes espirituais responsáveis pela sua vida espiritual. Porque já entrando aqui, irmão Alisson, também no ponto 3, liberdade e carnalidade, falando sobre a condenação dos falsos ensinadores, Pastor Denis, Paulo vai retomar essa ideia do falso ensinamento. Falsos mestres, bajuladores, né? É até difícil nós falarmos aqui, mercenários do evangelho, corruptos. A internet, jovem, está cheia de amaciadores de ego. Eu costumo falar para os jovens ali no Jardim Glória, já aproveito a ocasião, mando um abraço para todos eles. Opa! Para o meu pastor também, pastor Benê, um forte abraço. Eu costumo falar para eles que no começo parece ali que a correção, ela dói. Sim. E é esse muitas das vezes o intuito. Sim. Mas ela traz cura para as nossas vidas. Então, esses bajuladores, amaciadores de ego, falsos ensinadores, eles não estão preocupados com a sua vida espiritual. Eles querem curtidas, eles querem likes, mas quem está preocupado com você está de joelhos por você. Está estudando a palavra para te ensinar. 2 Timóteo capítulo 4, para concluir esse ponto, versículo de número 3, diz assim, ó: pois vão chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Olha aqui, a liberdade e a libertinagem. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Tem muito falso ensinador pregando lenda por aí afora, mas Deus ainda tem levantado verdadeiros atalaias, Pastor Denis, que estão comprometidos com o verdadeiro ensinamento bíblico. É que eles falam bonitinho, né? Eles Fala falam com técnica, com né? E nós pentecostais com falamos um com o poder do céu. polido, né? A gente dá uns gritos. É. A meninada assusta. O pregador tá gritando, eu vou ouvir O que aquele... esse doido tá querendo? A gente vê muito aí em questão aí dessa liberdade aí, e essa carnalidade aí, a gente vê muito confundindo com libertinagem, como o irmão cooperador Rafael aqui já falou. E é de suma importância aqui a gente entender que muitos falsos mestres têm se levantado não só nessa época, como na época de Jesus. Jesus ele combateu, principalmente com os fariseus, os saduceus, a qual tinha doutrinas diferentes. A gente também vai observar aí também, presbítero Denis, que João sofreu isso, Pedro, Paulo, ali quando ele chegou em Atenas, ele sofreu muito isso com os filósofos. Por causa do quê? Porque para o mundo entender que um Deus, sendo santo, ele habitou sobre a carne, para eles era loucura. Para eles não acreditam nesse fato. Então, para nós entender isso, que Cristo, ele habitou, que o verbo se tornou carne, e ele estava no meio de nós e tal, a gente vai ver que isso é real. Porém, eles vêm distorcendo tudo isso e quer colocar Cristo, que é o nosso Salvador, apenas como apenas um profeta, apenas uma pessoa a qual o exemplo pode ser seguido. E a gente vê, como o cooperador Rafael que já citou,
falou que vem com um português muito polido, palavras bonitas, o presbítero Denis aqui também falou, ou que vem com aquela mensagem de autoajuda, colocando o nosso jovem lá em cima e distorcendo toda a verdade. A gente vê esses falsos ensinos aí no nosso meio. Sim, nós temos aqui a oportunidade de, uma vez que se entende o que é liberdade, a gente tem a oportunidade de viver uma vida que agrada a Deus com tranquilidade, com serenidade. Quem dá ocasião à carne, por conta da liberdade que tem, ele não entendeu o Evangelho. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versículo 2. 1 e 2. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se torne ainda mais abundante? Afinal de contas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele continua esta ideia, que ele começa no capítulo 5, ele continua aqui no capítulo 6, já que a graça superabunda aonde o pecado está, onde o pecado é gigante, então a gente vai permanecer no pecado? Ele mesmo responde, de forma nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como continuaremos a viver nele? Então, liberdade não tem nada a ver com vida de pecado. Pelo contrário, tem a ver com vida de santidade. Talvez a gente tenha até que rever a forma como nós apresentamos santidade. Eu costumo dizer que é fato que santidade não é algo fácil. Porque dentro de nós, aqui em Gálatas, no capítulo 5, Paulo, a gente vai tratar na próxima aula, essa luta interna, essa luta diária, para a gente fazer o que a gente quer, não é? Porém, para nós é mais fácil que para quem está no mundo, porque nós já nascemos de novo. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. O qual nos ajuda, né? Nós temos a graça, nós temos a palavra, nós temos a igreja, o corpo de Cristo, não é? Quem está lá fora não tem nem como esperar dele um comportamento diferente. Então, só que por ocasião de deixar este fermentinho entrar dentro da igreja, isso começou a criar divisões dentro da igreja, dissensões dentro da igreja. A liberdade alcançada pela fé em Cristo estava sendo atacada, atingida e prejudicada. Então, os Gálatas deveriam se valer da liberdade que ganharam em Cristo para viver, para servirem melhor a Deus e uns aos outros. Olha o que Paulo diz no versículo 13. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Pastor, liberdade do cristão é para pecar? Não, nós somos livres do pecado. Não faz sentido, isso que não faz sentido, ok? Então, o que é? Para que serve a minha liberdade? Para eu servir melhor a Deus, porque eu consigo, pela fé em Cristo, pela ajuda do Espírito Santo, pela palavra, eu consigo servir a Deus. É possível agradar a Deus e servir uns aos outros em amor. O serviço cristão é um ponto forte da vida de fé, pois é necessário que tenhamos comunhão uns com os outros. Escravos brigam entre si, filhos ajudam-se uns aos outros. É extraordinária essa palavra, e eu acredito que através desta aula nós estamos ajudando os professores a trabalhar esse assunto de liberdade, dando liberdade para os jovens também trabalharem entre si, falarem o que eles interpretam por liberdade em Cristo. Veja que Paulo não está tratando liberdade por liberdade. Acho que esse que é o problema. Não, Paulo está tratando da nossa liberdade em Cristo. Liberdade para agradar a Deus, liberdade para servir a Deus e liberdade para servir uns aos outros. Qualquer liberdade que crie divisão dentro da igreja não é liberdade. A liberdade em Cristo sempre vai criar amizade, a comunhão entre os irmãos. Tá certo, meus amigos? Essa foi mais uma aula aqui da nossa escola dominical, que nós estamos trabalhando a carta de Paulo aos Gálatas neste terceiro trimestre de 2025. Agradeço aqui ao cooperador Rafael pela parceria. Privilégio, né, nessa oportunidade, estar junto dos nobres amigos, pastor Denis, cooperador irmão Alisson, e também creio que todo aluno, né, todo professor
sairá edificado Sem através destes ensinamentos bíblicos para as nossas vidas. Maravilha, cooperador Alisson. Foi uma honra aí participar aí junto com os irmãos, cooperador Rafael, presbítero Denis aí, adquirir esse conhecimento sobre a liberdade da Carta de Gálatas. Que os irmãos aí, os professores, líderes, alunos, a qual vai estar assistindo, que possa aí compreender, entender a liberdade a qual temos em Cristo Jesus. Deus abençoe. Maravilha, meus amigos. Terminamos assim mais uma videoaula da Escola Dominical na classe dos jovens. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua aula e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.